Semana passada eu fiz uma postagem aqui no nosso canal de YouTube de um estudo de caso do fundo Vanquish Pipa Renda Fixa, que foi um fundo que perdeu 85% do seu patrimônio em um único dia. Eu fiz esse estudo de caso para que quem já acompanha aqui a T2 pudesse pegar isso e aprender com a prática, embora seja uma situação delicada, porque investidores perderam dinheiro nesse fundo. E justamente porque é uma situação delicada, porque investidores perderam dinheiro, muitos dos investidores que não conheciam o nosso canal, que passaram a conhecer por conta desse vídeo, me abordaram lá no Instagram, pedindo para que eu falasse mais sobre o fundo, para que eu esclarecesse, porque, em linhas gerais, o investidor médio não tem um conhecimento técnico que tem nas convocações de assembleias, em tudo aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, tá? Esse vídeo é a segunda parte que eu faço com o objetivo de ajudar você que estuda para o mercado financeiro e quer aprender a prática, mas também para você que é investidor, que eventualmente se sentiu ou está se sentindo lesado por esse fundo. Eu faço isso só para que você possa entender qual que é a proposta de recuperação do fundo. Se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo muito que você veja o vídeo que eu estou deixando aqui no card, que é o estudo de caso sobre o Vanquish, tá? E eu quero rapidamente agradecer aí a confiança das pessoas que me mandaram mensagens lá no Instagram perguntando sobre: olha, eu sou investidor desse fundo e agora o que eu faço? Quero agradecer muito a algumas pessoas, nominalmente aqui o Carlos, a Márcia, pessoas que me lembram agora que a gente conversou por lá, mas teve tantas outras pessoas que me falaram. Mas antes, eu preciso deixar um alerta, tá? Eu não sou porta-voz dos investidores e nem falo aqui em nome de nenhum investidor e nem em nome da gestora, nem em nome de ninguém. O objetivo aqui é fazer um estudo de caso, primeiramente para que você que me acompanha, que estuda mercado financeiro, possa aprender com esse case aqui. Segundo, se você é um investidor do fundo Vanquish e se sentir esclarecido com relação a esse assunto, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não posso ir além disso, embora eu tenha recebido demandas que, enfim, seria necessário que eu me envolvesse muito mais com o processo, mas o meu trabalho não é ser advogado, não é ser representante, nem procurador de ninguém. Meu trabalho é ser um educador e eu espero com isso conseguir te ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos lá. O que rolou? Esse fundo perdeu 85% do patrimônio, eu expliquei detalhadamente o que aconteceu no vídeo anterior. E agora, os cotistas foram convocados para uma assembleia que será realizada no dia 7 de junho. E o que eu mais recebi de demanda de cotistas é: Thiago, eu recebi essa demanda aqui, mas eu não entendi nada do que está escrito. Você pode explicar? E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar na tela aqui, tá, a solicitação da assembleia. Então, o que acontece? A Vanquish, que é a gestora do fundo, aliás, é importante que se diga que a Vanquish, que é a gestora do fundo, ela assumiu um grande problema, tá? Porque o problema desse fundo foi causado pela gestora anterior e não pela Vanquish. Não que eu esteja aqui acusando alguém ou defendendo alguém, mas é só para constatar, porque a Vanquish é uma gestora de abril para cá, tá? Eu expliquei tudo isso no outro vídeo. Então, a Vanquish enviou para o administrador do fundo. E é muito legal você ver isso, porque quando você está estudando para uma das certificações, você aprende sobre a dinâmica dos fundos de investimentos, você aprende sobre a assembleia de cotistas, quem que convoca, o que delibera na assembleia. E uma das coisas que você aprende é que o gestor do fundo pode solicitar uma assembleia ao administrador. E esse documento na tela é exatamente isso. Olha só. A gestora mandou um documento para a RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, que é a administradora do fundo. E aí ele diz o seguinte, ó: considerando o inadimplento das operações de Box-PU que integram a carteira do Vanquish, o reajuste da mencionada carteira em razão da PDD, tudo isso está explicado no outro vídeo, tá? Solicito, né, a convocação de assembleia para realizar-se no dia 7. E a proposta de pagamento enviada nessa data pela contraparte do PU, tá? Servimos da presente para propor a Vossa Senhoria a apresentação de liquidação aos cotistas contendo. Então, o que a gestora Vanquish está propondo para os cotistas? Isso seria deliberado em assembleia. Primeiro, tá? As referidas operações serão liquidadas no prazo de 271 dias, acho que é corridos aqui, né? E a liquidação será liquidada e garantida por meio de recursos oriundos por uma operação internacional SBLC, Standby Letter of Credit. Basicamente, o que é isso aqui?
Isso aqui é uma operação de garantia feita por um banco internacional. Pode ser até que seja um banco que tem operação no Brasil. Então, aonde nasce o problema do fundo Vanquish? Ele nasce por ser um fundo de renda fixa e estar alocado predominantemente em operações de derivativos, que embora seja uma operação de box, ela vai ter um risco menor do que uma operação onde eu estou só em uma das pontas do derivativo, mas ela não foi liquidada pela contraparte. É como se eu tivesse feito uma operação com você, sendo a minha contraparte, e você não tivesse pago, por isso gerou esse calote. O que aconteceu? Como a contraparte não pagou e a gente não sabe quem é a contraparte, tá? A gestora obviamente sabe, o administrador tem como saber isso, mas como a gente não sabe quem é a contraparte, essas operações não foram pagas, o administrador falou assim, opa, isso aqui eu vou marcar a zero, portanto 100% de PDD, por isso o fundo caiu. Só que aí vem a gestora agora e diz assim, olha, eu, gestora, embora não seja necessariamente a gestora devedora, né, mas eu tenho a proposta de liquidar esse fundo em 271 dias úteis. Por quê? Porque eu estou renegociando isso com a contraparte, com aquela parte, com aquela empresa, com aquele banco, com aquela instituição que estava lá na contraparte das operações de derivativos. Só que o grande ponto é, se a pessoa não pagou uma vez, quem garante que daqui 271 dias ela vai pagar? Aí a gestora, por sua vez, diz o seguinte, olha, nós estamos contratando uma operação de garantia, tá? Que terá seu envio efetuado pelo banco emissor. Então, tem algum banco que vai oferecer uma garantia para isso. Se de fato tiver a garantia do banco, você pode ficar tranquilo, porque lá no vencimento o fundo vai receber e vai repassar isso aos cotistas, tá? E aí precisa de fato checar se essa garantia terá feito e qual é a instituição financeira que vai propor essa garantia. Isso aqui não está claro, tá bom? Depois eu vou ler, inclusive, a carta do administrador em relação a esse assunto. Depois, tem um outro ponto. Ele vai explicar aqui, quais são as operações que estão vencidas. Então, esses códigos aqui, cada código desse representa um contrato de opção de DI, que é uma opção flexível, tá? E NDI é o código para essa opção de contrato de DI, que também expliquei no vídeo anterior. Novo prazo estimado 271 dias úteis. E aí, manutenção da mesma taxa praticada nas operações vencidas, prorata pelo tempo de prorrogação. O que ele está dizendo é que essa operação, sendo liquidada daqui 271 dias úteis, ela terá, neste caso, a mesma remuneração que teria até o vencimento, ou seja, o investidor tende a, se tudo se concretizar, resgatar isso lá na frente com rendimento, tá? A contraparte tem a condição de opção unilateral de efetuar a liquidação integral ou parcial da operação a qualquer momento, bastando efetuar o comunicado ao administrador o envio da devida TED bancária. O que ele está dizendo é, apesar de o gestor estar negociando para que esse contrato vença daqui a 271 dias úteis, 271 dias corridos, perdão, a contraparte, a devedora, ela pode liquidar antes. E se ela liquidar antes, o que vai acontecer? Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, outra coisa. O gestor também propõe a liquidação e encerramento do fundo. Na prática, significa dizer o seguinte, olha, se a Assembleia aprovar isso, o que vai acontecer é que a gente vai liquidar esse fundo e encerrar. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai e você, que é cotista, vai receber o seu dinheiro daqui 271 dias úteis. E aqui, por experiência, eu posso dizer o seguinte, você vai receber o seu dinheiro daqui 271 dias, não úteis, mas 271 dias, se, de fato, tiver essa garantia que está sendo colocada aqui. Se tiver, existe uma instituição dando garantia, então a chance de você receber é bem grande, tá? E aí, o gestor também propõe a discussão de metodologia de precificação que beneficia os cotistas, tá? Basicamente reprecificar as cotas, não de acordo com a marcação a mercado, mas de uma outra forma. Mas como que isso vai beneficiar o cotista, sinceramente eu não sei, porque se eu só vou resgatar daqui 271 dias, não importa quando você vai precificar o fundo amanhã ou depois de amanhã, isso não vai mudar nada. Aí ele diz o seguinte, distribuição equitativa do caixa líquido do fundo. Então,
proposta do gestor é, o fundo hoje tem um caixa, um valor líquido disponível, e a ideia é, se a Assembleia aprovar, como o fundo vai ser liquidado, o que a gente vai fazer, pega esse caixa e já distribui, já faz um resgate parcial aí para os cotistas. Eu não sei quanto que o fundo tem de caixa, nem sei a quantidade de cotistas atualmente, mas hipoteticamente, assuma que, sei lá, o fundo tem 20% do seu patrimônio em caixa, tá? Se o fundo tem 20% do seu patrimônio em caixa, você, por exemplo, aplicou 10 mil reais nesse fundo, você receberia agora 2 mil reais e os 8 mil daqui 271 dias. Basicamente é isso. E esses números, claro, eu estou usando para fins didáticos, tá bom? Não é necessariamente o que se aplica na realidade. A utilização de 100% dos recursos provenientes do devedor conforme a proposta de pagamento para amortização. Então, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que o devedor pagar será utilizado 100% para pagar os cotistas e não haverá nenhum tipo de cobrança, de taxa de performance, de taxa de administração ou qualquer outra coisa que o valha. Favor incluir como item de célula da votação, além da proposta de liquidação e o plano de liquidação do fundo, e de seguinte forma isolada. Enquanto não seja solucionada a questão do saldo devedor em definitivo, o ativo BOX-PU, que é esse que está gerando todo esse problema, que teve o seu vencimento de 17/5, volte a ter sua precificação pela curva do ativo, em caso de aprovação da proposta de liquidação acima. Ou mesmo, caso não seja aprovada a proposta de liquidação, que o ativo permaneça com a carteira com valor de vencimento cheio. O que o gestor está pedindo? O gestor está pedindo o seguinte, se a Assembleia aprovar, mas este ponto especificamente não me parece razoável, não me parece que compete à Assembleia deliberar sobre isso, eu vou te explicar. O que o gestor está pedindo é o seguinte, olha, a marcação a mercado desse BOX-PU, ou seja, dessas operações, porque teve inadimplência, está marcado a 0, ponto. O que o gestor está pedindo é o seguinte, olha, confirmando a renegociação desse crédito, eu, gestor, gostaria que esse preço, que hoje está em 0, ele estivesse sendo marcado pela curva do papel aqui, né? Que seria a curva do contrato nesse caso, mas a curva do papel. O que é marcar pela curva do papel e não marcar a mercado? Vou te dar um exemplo bem simples, olha só, deixa eu até ficar aqui, ó. Imagina que hoje você comprou um título de renda fixa pré-fixado que ele esteja pagando 10% ao ano. Qual seria a projeção desse título dia após dia? Cada dia ele vai render um pouquinho mais, certo? Isso aqui, se eu estivesse precificando pela taxa que eu contratei. Só que quando eu faço a precificação pelo mercado, ou seja, pelas condições de mercado, esse título sofre oscilações, tá? E é o que aconteceu com esse BOX-PU. Marcado a mercado, ele foi a 0. O que o gestor está dizendo é, mesmo que o valor dele no mercado seja 0, eu, gestor, proponho que a gente não marque a mercado, mas que a gente marque pela curva. Ou seja, pelaquela projeção do quanto aquele título valeria se ele pagasse exatamente aquele rendimento. Isso é uma diferença de metodologia de precificação e, até onde eu sei, não me parece ser um assunto que compete à Assembleia decidir, tá? Porque isso é uma regra colocada pela Anbima sobre a administração de recursos de terceiros, que eu preciso marcar o fundo a mercado. Mas vamos lá. Em caso de aprovação do item F, que é esse item aqui, o gestor abre mão de 80% da taxa de gestão que lhe é pertinente em regulamento, revertido imediatamente ao patrimônio do fundo. O que acontece? E eu entendo o porquê que o gestor pensa dessa forma, embora eu discorde. Olha só, a Vanquish entrou nesses fundos em abril. Portanto, ela assumiu um grande problema. Agora, nas mãos da Vanquish, esses fundos estão caindo. Portanto, isso é muito ruim para a imagem da gestora. Porque, poxa, eu, gestora, olha a situação que eu estou aqui. E eu não quero ser advogado da gestora, nem de acusação, nem de defesa, mas esse é o fato. Não foi ela quem causou esse problema, mas esse problema explodiu na sua mão. Ela está dizendo assim, olha, eu, gestora, gostaria que esse fundo voltasse a ser precificado pela curva do papel. Porque se isso for, você começa a olhar que as cotas estão valorizadas. Então, para a imagem da gestora, não seria ruim, né? Porque do jeito que está é ruim. Quem é o novo investidor que vai confiar, colocar o dinheiro nos fundos da Vanquish a partir de agora? Então ela diz, olha, se a gente precificar essas cotas pela curva,
eu gestora, eu abro mão aí da minha taxa de gestão, tá? Aqui existe, reitero, embora eu discordo, eu entendo por que a gestora propõe isso. Por que eu discordo? Porque não compete à Assembleia decidir sobre metodologia de precificação. Aí, a administradora, que é a RJI, ela mandou aos cotistas do fundo a convocação da Assembleia, porque é o administrador quem convoca, e aí ele fala assim, olha, prezados, a RJI, inscrita, blá, 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 fala do fundo, que é a Vanquish Pipa, da gestora anterior, 24, blá, 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 veio por meio de tecer os seguintes comentários, visando a maior garantia de segurança dos cotistas. Então, a administradora, ela pegou tudo que a gestora propôs, documentou aqui e explicou cada um deles. Então, por exemplo, aquela operação que eu disse lá do crédito, da carta de crédito, que é essa aqui, ela explicou, olha, a hipótese da Standby Letter of Credit traz consigo a necessidade de informações adicionais, tais como o banco emissor, as condições gerais, compatibilidade com o valor da transação, de maneira que solicitamos a apresentação de um documento, uma proposta firme, emitida pelo referido banco emissor, incluindo, mas não se limitando à qualificação deste emissor, qual que seria o valor da garantia, condizente com o valor total das operações em abertos, etc. e tal. Então o que ela está dizendo? Olha, gestora, você disse que vai ter uma carta de crédito para essa operação, não disse? Disse. Pois é, vou levar para a Assembleia, mas para levar para a Assembleia eu preciso de mais detalhes. Ora, quem é o banco que vai oferecer essa garantia? Qual que é o valor dessa garantia? Aonde essa garantia está registrada? Isso os cotistas precisam saber para aprovar ou não esse plano de recuperação. Aí ela diz, ó, sugerimos que seja apresentada a documentação referente à CBLC antecipadamente à data da Assembleia. É o que é razoável, né, para que os investidores possam ler. Sobre a liquidação, ela disse que está ok, a Assembleia deve votar. Ó, a discussão de metodologia de precificação. Lembramos que a precificação dos ativos integrantes da carteira de investimentos, nos termos da legislação aplicável, é de responsabilidade do administrador. É o administrador quem faz a precificação da carteira, a precificação das cotas, tá? Com a utilização de metodologia divulgada no site do administrador e no manual de apressamento de ativos de acordo com o Código de Recursos de Terceiros da Anbima, tá? Aqui ele fala sobre a distribuição equitativa, então qual é o parecer? Ó, solicitamos os detalhes sobre a estimativa de valor a ser distribuído, a título de antecipação, dos valores estimados para as despesas do fundo, bem como os critérios ou os termos gerais dos referidos gatilhos de recebimento imediato. Então, a gestora falou, olha, vamos pegar o caixa e distribuir para os cotistas agora? Vamos, a Assembleia pode aprovar isso? Pode. Só que o administrador está falando, tá, me detalha mais. Quanto de grana tem aí, tá? A utilização dos recursos, mais uma vez, ele solicita maiores esclarecimentos em relação a isso. Aí aqui, ó, favor incluir na cédula de votação aquele lance de marcar pela curva do papel que eu expliquei, tá? Curva do ativo, tá escrito aqui. O gestor diz o seguinte, não cabe aqui incluir em cédula de votação, já que não consta na ordem do dia da Assembleia, conforme mencionado, e a precificação é de responsabilidade do administrador, feita com base em metodologias previamente estabelecidas em manuais de observância à legislação aplicável. Importante ressaltar a natureza específica do ativo do fundo Indefu. Fazia parte de operações de ativos financeiros integrantes da carteira do fundo, operação sintetizada de renda fixa, que é o tal do Box PU. Compra de call e compra de venda. Compra de call e compra de put, tá? O fundo era titular das operações, possuindo o direito de exercer compra e venda exclusivamente na data do vencimento. Ou seja, era a opção europeia. Para quem estuda mercado financeiro já viu isso. No dia 17 de maio, no vencimento das opções, o fundo, que era titular, exerceu o seu direito. Então, olha só, a contraparte está gerando um grande problema, porque assim, ó, o fundo ele era titular de opção de call e opção de put, opção de compra e venda. Quem é titular exerce o seu direito. Então o administrador está dizendo, olha, o fundo exerceu o seu direito, mas a contraparte dele, que teria, portanto, a obrigação, não exerceu, deixando o fundo na mão, tá? Ó,
Entretanto, a contraparte da operação, que seria o lançador, não cumpriu sua obrigação consistente no pagamento financeiro resultante do exercício, tá? Conforme comprovado pelo registro no ambiente da CETIP. A liquidação está lá, pendente de pagamento. Com o inadimplento da contraparte da operação, o fundo passou a ser credor contra o lançador. Portanto, ele está dizendo, olha, o fundo ele tem um valor para receber desse lançador, que a gente não sabe quem é. O que o fundo está acionando esse credor, esse devedor, perdão, falando, devedor, você me deve, e aí? Vamos contratar uma garantia porque eu preciso acertar com os meus cotistas aqui. E aí, se essa contraparte conseguir essa garantia, o cotista que me vê aqui poderá sim receber o seu dinheiro, porém, nesse novo prazo aí de 271 dias. Tendo em vista que o crédito decorrente do inadimplente da contraparte, que não possui qualquer garantia, não possui garantia, então ela atribuiu o valor a zero. Então o que ela quer estar dizendo, olha, não tem como eu mudar isso, tá? Existe uma metodologia prevista na regulação de fundos de investimentos, da marcação a mercado, que eu estou seguindo, não recebeu, o valor é zero. Aí ele fala aqui, ó, em caso de aprovação, o gestor abre mão de 80% da taxa que lhe é pertinente. E aí o administrador diz, trata-se de matéria alheia à ordem do dia para a Assembleia Geral, devidamente convocada. Assim, entendemos que o referendo assunto não poderá ser objeto de deliberação nessa Assembleia. Tendo em vista, lembrando que a taxa de gestão está embutida na taxa de administração. Então, o que eu quero trazer aqui para você, reitero, eu não faço papel de representante nem de porta-voz de nenhum dos cotistas, embora eu respeito você que é um cotista desse fundo e que está preocupado com o seu patrimônio que está lá dentro. Meu objetivo aqui é te ajudar. E faço esse estudo de caso para que você possa aprender o mercado na prática, tá? É legal que você tenha visto o vídeo anterior. Reitero, quais serão as cenas dos próximos capítulos? Honestamente eu não sei, vou acompanhar, se for necessário faço aí um terceiro, um quarto, quinto vídeo, quantas vezes for necessário falar sobre isso, sempre com o objetivo de esclarecer. Fato é, caro cotista, se de fato forem apresentadas as garantias que a gestora coloca ali na convocação da Assembleia, você, cotista desse fundo, pode sim receber o seu dinheiro daqui a 271 dias, recebendo uma parte agora, porque o fundo vai ser liquidado, e a outra parte assim que vencer. Eu espero que assim seja e acompanharei. Desejo sorte aos cotistas e para você que vê esse vídeo, conta aqui para mim nos comentários a sua percepção sobre isso, você é cotista, não é? Vamos bater um papo sobre o fundo Vanquish e sobre problemas como esse. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!